realidade que domina o universo em toda a sua importância e não há outro recurso senão chamar a essa realidade espírito humano. Na terceira parte do livro, o Dr. Heine analisa a importância do parapsiquismo para a vida humana. Em seguida, no 7º capítulo, trata de sua relação com o mundo da religião. Recorda que, em seu livro, The Reach of the Mind, sugeriu que a parapsicologia está para a religião como a biologia para a medicina ou a física para a engenharia. Não tem ilusões, porém, sabe que será vão esperar que as organizações religiosas estabelecidas realizem tais pesquisas. Os principais objetivos das organizações humanas de qualquer natureza são os de se conservarem e se perpetuarem. Seria fútil perder tempo em imaginar que elas pudessem ser realizadas dentro de uma religião, sob a direção de sua hierarquia estabelecida. Quanto a mim, vou mais longe. Em face do que temos presenciado, as religiões não somente evitarão a todo custo dar um passo para esclarecer o assunto, como, ainda, farão o possível para retardar a marcha das pesquisas que trazem a verdade em sua esteira. E ainda acrescenta o professor Heine essa advertência de profunda significação e oportunidade, e, contudo, acho que a religião tem hoje necessidade, e uma necessidade urgente, de toda a ajuda que lhe possam fornecer os melhores métodos de descoberta da verdade, nos domínios das pesquisas com ela relacionadas. Um desses, e o mais lógico, é o da parapsicologia, sua parente natural. Pag. 227. Segundo o autor, em sua insuspeitíssima opinião, uma crise desse gênero está causando sérios danos à religião. A verdade, continua, é que as religiões não estão mais à altura das contingências do mundo atual, encontram-se num estado de impotência para realizar seu grande objetivo social, paz e fraternidade. O próprio comunismo, segundo o autor, é uma consequência, ou por outra, tornou-se possível somente à vista do fracasso das religiões, pois que um povo religioso não se deixaria levar pela ilusão comunista. Por outro lado, há uma grande coisa que a ciência pode fazer pela religião, é descobrir, por métodos científicos, um elemento extrafísico no ser humano. Pag. 231. Não resta dúvida de que, pelo menos no mundo ocidental, a maior inimiga da religião é a filosofia materialista. Pois bem, é impossível, diz o Dr. Heine, deixar de concluir que, no ser humano, ocorrem fenômenos que transcendem as leis da matéria, o que implica, por definição, uma lei imaterial ou espiritual. Pag. 231. Muitas questões embaraçosas para as religiões são discutidas neste capítulo, mas seria impraticável comentá-lo mais extensamente. Não se pode, no entanto, deixar de referir algumas, como, por exemplo, a que afirma a necessidade de evolução das ideias religiosas, se a humanidade teve que abandonar o cabriolé a cavalo e a vela de sebo, porque não abandonaria conceitos filosóficos e religiosos inteiramente obsoletos. Outro, sobre que bases sólidas de conhecimentos uma religião funda um dogma. Salta aos olhos que grande parte das ideologias, nas quais a humanidade tem depositado sua confiança, não tem mais valor. É agora que podemos confirmar que não somente os psicólogos, mas também os representantes das religiões estão cerrando o galho em que se acham sentados. No capítulo seguinte, Relações com a Saúde do Espírito, o Dr. Heine volta a insistir no ponto de vista de que as faculdades parapsíquicas nada têm a ver com a histeria e com as moléstias mentais. No século passado, o que de certa forma ainda persiste neste, acreditava-se que havia qualquer coisa de anormal nas referidas faculdades. É impressionante a insistência do Dr. Heine neste ponto. Ninguém revelou qualquer relação de causa e efeito entre a patologia e a percepção extrasensorial. Pag. 250. Ou ainda, se houvesse alguma relação, os parapsicólogos concentrariam suas pesquisas nos hospitais de doenças mentais,
onde encontraria um terreno mais propício às suas investigações. Pág. 251. Nas páginas finais, o Dr. Heine lança uma respeitável parcela de crédito à conta do espiritismo, quando afirma: seja o que se possa pensar hoje, o movimento espírita contribuiu poderosamente para a organização do estudo dos fenômenos psíquicos e para a fundação de sociedades que se têm ocupado disso, desde o último quartel do século XIX. É de se lamentar o precário conhecimento que o autor tem da doutrina espírita. Algumas de suas observações são até mesmo incongruentes, de modo especial quando discorre a respeito do problema da sobrevivência. Acha ele que o interesse do público e dos próprios cientistas se tem concentrado mais nas faculdades parapsíquicas que na mediunidade. Poderíamos recomendar ao Dr. Heine os magníficos trabalhos de Aksakov e Bosano, sobre animismo e espiritismo, pois que está evidenciado que o autor não conseguiu ainda estabelecer distinção entre esses dois fenômenos, misturando-os lamentavelmente. Daí tirar esta conclusão que a verdade dos fatos de forma alguma poderia sustentar, no conjunto, a hipótese da sobrevivência se encontra na situação mais desfavorável de sua história. Os antigos estudos da mediunidade não são concludentes e não têm nenhuma chance de serem repetidos. Onde foi o Dr. Heine buscar os fatos para essa afirmativa tão extravagante, sem substância e anticientífica? Continua dizendo que, a seu ver, a questão da sobrevivência não constituirá o objetivo principal das pesquisas futuras, que se concentrarão em assuntos mais promissores. No entanto, reconhece que o problema não pode ser enterrado sumariamente. Ele próprio tem catalogado os mais de 3.000 casos que, segundo suas próprias palavras, sugerem fortemente a ação de qualquer fator espiritual. Pág. 306. Muitos não parecem explicáveis, tal como estão relatados, senão por um agente desencarnado, admitindo-se que tais fatos tenham sido bem relatados. Página 306. Em um dos casos, confessa o Dr. Heine, a intenção manifesta, atrás do efeito provocado, é tão própria de uma pessoa defunta, que não saberíamos razoavelmente atribuir-lhe outra origem. Há ainda, prossegue o autor, casos em que o médium é uma criança ou um estranho, ignorantes de toda a filosofia espiritualista e desprovidos de qualquer motivação ostensiva. Ou então, casos desta natureza, ele acabou de citar alguns, fazem pensar num agente pessoal de um gênero que não pertence verossimilhantemente a nenhum indivíduo vivo. Eles levam a perguntar se um comportamento post-mortem ou espiritual é mesmo possível. Pág. 310. Logo a seguir, Pág. 312, informa que, a seu ver, a descoberta de alguma coisa cujas propriedades sejam inteiramente diferentes do corpo é fundamental à hipótese da sobrevivência. Mal sabe o Dr. Heine que essa alguma coisa existe comprovadamente, para quem quiser ver. Falta-lhe conhecer ou admitir, à vista dos fatos observados, a existência do corpo perispiritual, que certamente lhe forneceria o elo faltante em suas pesquisas sobre o assunto. A nota final do livro contém certa tintura de humildade, que ficou bem. Diz o autor que ainda é muito pouco que se fez no domínio da pesquisa parapsíquica. Há, porém, um vasto território a ser explorado e os novos mundos suplantam sempre os sonhos mais magníficos do aventureiro que os descobriu. É nesta consciência de superioridade da verdade, sobre as mais queridas esperanças, que a parapsicologia encontra encorajamento e confiança. Pág. 318. Vemos que os cientistas ainda estão tateando nas profundezas desses domínios. Quem conhece, porém, a revelação dos espíritos, sabe, com segurança, quais serão as conclusões finais da ciência. O homem precisa ficar com o ônus de seus erros e com o mérito de suas vitórias. Ele tem o direito de errar, porque isso é de sua própria condição humana, mas não dispõe de poderes para retardar indefinidamente a marcha da verdade. Graças a Deus,
acrescentamos tranquilos e confiantes. 3. Desdobramento e perispírito. Mais uma obra me foi dado examinar, sobre os problemas do espírito. Chama-se The Projection of the Astral Body, ou seja, o desdobramento do corpo astral. O seu autor é Sylvain J. Moudon e o livro foi prefaciado e minuciosamente revisto pelo Dr. Eard Carrington, profundo conhecedor dos problemas psíquicos. A obra surgiu, pela primeira vez, em 1929, 2 edições. Teve reedições em 1939, 1950, 1952, 1954, 1956. A mais recente é de julho de 1958. As datas indicam recrudescimento no interesse pelo assunto, de 1950 para cá. O autor não pretende convencer ninguém da sua tese. Na verdade, nem mesmo defende uma tese, limita-se a expor os fatos observados nas suas amigadas experiências de desdobramento. Não implora a ninguém que acredite nele, use de recurso muito mais convincente, desafiando quem quer que seja a perfazer as mesmas experiências. Quem não acreditar, experimente; quem não quiser experimentar, não terá direito de negar o fenômeno. Para que o leitor possa reproduzir a experiência, o autor fornece sua receita. Chega mesmo a admitir que possam existir outras fórmulas, a que ele empregou, no entanto, e a que relata, com todos os pormenores elucidativos. A propósito, para encerrar a discussão, ele usou de uma expressão muito típica da língua inglesa, dizendo: The proof of the pudding is in the eating. A prova do pudim está em comê-lo, e desafia o leitor: se você quiser provas, pode obtê-las e eu ensinarei como, mas você mesmo terá que experimentar. Nada mais que isso poderei fazer. Como o leitor já percebeu, Mr. Moudon tem a faculdade de projetar, desdobrar, seu perispírito, conservando, na maioria das vezes, consciência perfeita do que vê, sente e experimenta. Resolveu escrever o livro após ter lido obras do Dr. Carrington, como Modern Psychical Phenomena e Higher Psychical Development, nas quais era tratado, sumariamente, o assunto do desdobramento do perispírito. Achou Mr. Moudon que teria muita coisa a acrescentar ao que havia lido e que certamente suas observações teriam algum valor como contribuição ao estudo do problema. De fato, tem um valor incalculável, exatamente porque o livro não é especulativo, nem se baseia em experiências alheias, é todo ele vivido, fundamentado no que o próprio autor observou consigo mesmo, num período considerável de tempo, sob as mais diferentes condições. Mr. Moudon começa por apresentar um resumo histórico do assunto, demonstrando bons recursos de exposição e argumentação. Criticando o materialismo, que ridiculariza a ideia do desdobramento do corpo astral, fala sobre a famosa deusa razão, a divina tocha da razão, ídolo balofo. Diz o autor, somente uma dúvida com essa tocha divina: ela não derrama luz alguma sobre os mistérios da vida. A existência do corpo astral, longamente aceita como ponto pacífico pela antiga ciência oculta, está hoje sendo demonstrada pelos experimentos e investigações dos pesquisadores modernos. Mr. Moudon previne ainda o leitor de que não discutirá o fenômeno espírita propriamente dito, de vez que numerosos livros tratam do assunto. É bom que se diga, porém, e logo de início, que o autor está firmemente convencido da sobrevivência. Ele não seria coerente se não estivesse, no entanto. Seu relato somente cuida do problema do desdobramento, enquanto o perispírito se acha unido ao corpo físico, isto é, durante a vida terrena da criatura humana. Embora muitas vezes falte ao autor certo conhecimento mais aprofundado e objetivo da questão espírita, o que certamente iluminaria determinados ângulos de sua exposição, suas intuições suprem algumas falhas, no quadro que ele pretendeu traçar. Diz, por exemplo, que nos consideramos fisicamente vivos,
quando, na realidade, a nossa parte material é tão morta como um prego. A energia que sustenta o mecanismo físico é que é viva. Alguns têm levantado a hipótese de que o corpo astral é produto de mero processo de criação mental. Sendo assim, argumenta Mr. Mudon, como é que a criatura, morta por acidente, instantaneamente arranjaria seu corpo astral? Por outro lado, se assim fosse, somente aqueles que tivessem ouvido falar nesse processo de criação mental poderiam possuir seu corpo astral, depois do que se chama morte. No entanto, o corpo astral tem sido visto, vezes sem conta, no momento da morte e depois dela, conservando, em tudo e por tudo, a mesma forma da pessoa morta. Seus comentários iniciais sobre o corpo astral são dignos do melhor exame, pela lúcida objetividade das ideias que apresenta. Esclarece, por exemplo, que o homem está contido numa faixa vibratória relativamente estreita, que não se estende sobre toda a criação. Consequentemente, ignoramos muitas das realidades que nos cercam. Os olhos do corpo astral, que, adverte ele, você está usando mesmo ao ler estas linhas, passam a vibrar numa faixa muito mais dilatada, mal se desprende o astral do corpo físico. Vemos, então, não somente as coisas familiares que habitualmente nos cercam, como, também, muito daquilo que não poderíamos perceber quando mergulhados na carne. Talvez isso possa parecer paradoxal, diz Mr. Mudon, porque nos acostumamos, erroneamente, a achar que o consciente faz parte do mecanismo físico. Na verdade, porém, o corpo material não tem o que se chama mente. A sede do psiquismo, do ego, é no corpo astral. Diríamos que o corpo físico é simples cabide para a entidade superiormente constituída, que é o perispírito. Sua mente normal, consciente, tudo quanto ela contém, é você, o indivíduo, agora e através da eternidade, aprendendo à medida que caminha. Pag. 49. Outra noção errônea que o autor procura destruir, e a de que basta morrer fisicamente, para nos transformarmos em super-homens. Não. Continuamos, após o desatamento definitivo dos laços carnais, a ser a mesma criatura humana que fomos até então, conservando a mesma identidade. O corpo físico é feito de um material não inteligente, como se fosse uma vestimenta do corpo astral. Entretanto, falta a estes autores certo conhecimento básico, não só da filosofia espírita, como da própria filosofia geral. Tais falhas os levam, às vezes, a inconcebíveis cochilos, já não digo doutrinários, que eles não têm obrigação de conhecer doutrinas religiosas ou morais mas de simples lógica. Diz Mr. Mudon, a certa altura, ainda na página 49, que é lógico supor que, no ato do nascimento, o corpo astral, o ego, foi trazido para a vida, criado, pela inteligência onipotente, que sempre foi, é e será, enquanto que o consciente desse corpo é uma espécie de folha em branco, pronta para receber impressões, aprender, crescer. Vemos uma concepção exata, a do ponto de partida para a formação de um novo consciente no espírito reencarnado, ao lado de outra errônea e insustentável filosoficamente, qual seja a da criação do espírito no instante do nascimento. Ainda aqui poderemos reconhecer a estupenda superioridade da doutrina espírita sobre qualquer outra filosofia religiosa ou profana. O tema é demasiado fascinante para algumas palavras de Raspan. Melhor seria que a ele fosse dedicado estudo à parte, em que se examinasse o consciente tal como concebem os cientistas, os pensadores das religiões dominantes e, finalmente, os espíritas. Veríamos, com luminosa clareza, que só o espiritismo, com a doutrina reencarnacionista, com os fenômenos anímicos e espíritas, poderia explicar satisfatoriamente as manifestações do inconsciente. Voltemos, porém, a Mr. Mudon. Com paciente e minucioso espírito didático, vai ele explicando o fenômeno do desdobramento,
as causas que podem provocá-lo, como se desloca o perispírito desatado da massa física. Apresenta gráficos, estuda as condições físicas que ajudam ou impedem a projeção do corpo astral, esclarecendo humildemente todas as dúvidas que o leitor curioso possa ter em mente. Seu propósito é sempre o mesmo, através de todo o livro, não deseja forçar ninguém a acreditar no que diz, quer apenas deixar bem clara a exposição dos métodos que empregou para obter aqueles resultados, de forma que qualquer pessoa esclarecida e livre de preconceitos possa repetir suas experiências e provar o pudim. Seus esclarecimentos sobre o cordão perispiritual são precisos, descendo a pormenores que jamais tive oportunidade de encontrar em outra obra. Fala sobre sua inacreditável elasticidade, sobre sua aparência física, localização, dimensões, tudo. Quando o perispírito se acha ligeiramente afastado do corpo físico, slightly out of coincidence, o cordão tem o diâmetro de $1 de prata, cerca de 35 milímetros. Sua notável elasticidade, no entanto, permite que ele alcance o infinito, reduzindo-se à espessura mínima, desde 4,5 metros de distância do corpo físico, até distâncias incalculáveis. Este é um capítulo excelente do livro, pois contém preciosos esclarecimentos. Aqui insiste o autor na importância do corpo astral, dizendo que a vida está nele contida. Embora possamos crer que somos um corpo vivo, somos, na realidade, como dizia Moisés, uma alma viva. Informa, ainda, que as pulsações do coração e o fenômeno da respiração se realizam no corpo astral e são transmitidas através do cordão, ao corpo físico, da mesma forma acontecendo quando ambos se acham unidos. Isto vem apenas confirmar experiências de Crookes e outros que contaram as pulsações e mediram a temperatura de espíritos materializados e, como é óbvio, encontraram-nas diferentes das dos médiuns presentes. O autor acredita que o corpo astral se separa ligeiramente do corpo físico, durante o sono, a fim de se reabastecer de energia cósmica, tal como delicada e complexa bateria elétrica. Daí admitir que praticamente todo mundo poderá, com algum treino e esforço, seguindo suas instruções e sugestões, obter o desdobramento, isto é, tornar-se consciente fora do corpo físico. Passe então a analisar, metodicamente, os diferentes tipos de sonho, pois que o sonho seria o ponto de partida para a obtenção do desdobramento consciente. Muitas ideias apresenta ele, mas seria impraticável examiná-las num comentário limitado como este. Ao estudar, de passagem, os fenômenos de faquirismo, informa que tais fatos se devem ao desdobramento do corpo astral. Em muitos deles, o médium, em tais condições, é assistido por espíritos amigos, desencarnados, Pag. 132. Ao comparar o cordão astral com o cordão umbilical, tem uma frase feliz, quando diz que o céptico considera o nascimento como fenômeno natural e o desdobramento como fenômeno sobrenatural, quando, na prática, não pode explicar nenhum deles. Sua conclusão é a de que, com o nascimento, nos tornamos familiarizados, enquanto que, com o desdobramento, ainda não. Continua o autor a estudar, nos capítulos seguintes, as ligações do corpo astral com o corpo físico, seus pontos de contato, o papel das glândulas. Retornando à tese da energia cósmica, esclarece, em palavras simples e com perfeita clareza, suas ideias sobre o assunto. A energia que usamos, diz o autor, não é criada por nós, é condensada da energia cósmica que se acha espalhada por toda parte. Não vem nem mesmo da alimentação, como muita gente pensa, pois que, em tal caso, quando nos sentíssemos cansados, bastaria ingerir certa quantidade de alimento adequado e prescindir do sono. O alimento é material, tal como o corpo físico, e o constrói porque a força cósmica opera sobre ele, não porque ele produz energia por si mesmo. Pague. 143. Passa, então,
a examinar o problema da alimentação e sua influência sobre o desdobramento do perispírito. Diz mais adiante que, na sua opinião, por observações feitas, o grande armazém de energia condensada no ser humano está localizado na região do plexo solar. Como se vê, mesmo partindo de premissas algo distanciadas da doutrina espírita, o autor frequentemente apresenta conclusões já confirmadas pelos autores espíritas, encarnados e desencarnados. Isto se repete inúmeras vezes através do livro, como, por exemplo, a página 183, os fantasmas dos mortos, por algum tempo após entrarem no plano astral, se conduzem de maneira semelhante à dos fantasmas desdobrados dos vivos. Alguns ficam inconscientes por certo tempo, outros se tornam conscientes, mesmo antes de se romper o cordão astral, e outros vagueiam como se sonhassem, parcialmente conscientes. E aqui está outro autor que falha lamentavelmente na explicação de certos fenômenos justamente por desconhecer a diferenciação entre o animismo e o espiritismo. Observa-se isto no capítulo 13, a que chamou The Cryptoconscious Mind. Pag. 249 seguintes. Diz ele que, em muitos médiuns, a mente criptoconsciente opera, produzindo falsos fenômenos espíritas. Em tais casos, os espíritos desencarnados são tidos como produtores do fenômeno, quando se trata de mero desdobramento. É claro que o autor observou corretamente o fato, mas faltou-lhe conhecimento específico para explicá-lo, pois que os fenômenos provocados pelo espírito encarnado, médium ou qualquer outro, são anímicos e não de espiritismo propriamente dito. Contudo, justiça seja feita, o autor faz sua ressalva logo abaixo, informando o leitor de que não se iluda, os espíritos dos mortos também podem produzir tais manifestações. Como temos observado em outros livros desta natureza, de autores não espíritas, o verdadeiro calcanhar de Aquiles de suas obras são as conclusões. Mr. Mudron não foge à regra. No momento de concluir e filosofar sobre os fatos que estudou tão bem, apresenta-se com absurdas e insustentáveis hipóteses. Vejamos algumas. Ao estudar a relação do corpo físico com o espírito, não sei por que razão conclui que a função do corpo físico é a de dar forma ao corpo astral. Aí está o disparate, digno de qualquer autor materialista. Esta deve ser a finalidade do corpo físico, dar forma ao nosso espírito. Pag. 277, paradoxalmente, cita o próprio Cristo, em apoio de sua tese absurda, repetindo as palavras do Divino Mestre, ao dizer, o corpo é o templo do espírito. E de fato é, mas daí admitir que a massa física possa dar forma à substância quintessenciada do perispírito, vai este mundo e o outro. Exatamente o contrário é que se dá, como estamos cansados de saber, o perispírito é o molde do corpo físico, colhendo, em suas delicadíssimas malhas e linhas de atração magnética, as partículas materiais que vão permitir ao espírito obter o instrumento de sua atividade física, essencial ao seu desenvolvimento a caminho da luz suprema. Faltou a Mr. Mudron, como a tantos outros autores menos avisados, aquela parcela de insight necessária à nítida percepção de verdade tão óbvia. A própria citação em que se apoia aí, ainda mais, a que apresenta a seguir, de Andrew Jackson Davis, desmentem sua estranha conclusão. Começa Andrew Jackson, no trecho citado, a dizer que a organização mental é o resultado de um refinamento material. O objetivo do osso físico é fazer o osso espiritual, o do músculo físico, fazer o músculo espiritual, não a essência, mas a forma, psique. Por fim conclui, numa palavra, todo o corpo externo é uma representação daquele que é imperecível. Aí está uma contradição filosófica palmar. Se o corpo físico é uma representação do astral, como poderia aquele, que é transitório e perecível, criar um que fosse praticamente imperecível? Nem Mr. Jackson nem Mr. Mudron esclarecem o ponto. O próprio autor, após especular em torno de suas ideias,
conclui contraditoriamente seu capítulo, dizendo que não se poderia explicar, dentro da concepção de De Vries, o fato da formação e conformação daqueles que morrem antes de alcançar a maturidade. Por conseguinte, diz Mr. Mudron, temos que aceitar a teoria de que o ser pode também ser formado no astral, independentemente do corpo físico pago. 278. Donde se conclui, sem sombra de dúvida, dizemos nós, que toda a teoria do corpo astral, formado pelo corpo físico, é destruída pelo seu próprio autor. Suas páginas finais contêm bastante substância moral de interesse para qualquer leitor, espírita ou não, descontando-se um que outro deslize doutrinário. Informa, primeiro, que o plano astral é profundamente influenciado pelo pensamento. Asma Inc., Suisse. O homem é o que pensa. Seguindo essa linha de raciocínio, discorre com segurança sobre as zonas purgatoriais, dizendo que a mente cria seu próprio ambiente, contudo, esse ambiente é real. Essa condição, permanência no purgatório, não poderia, por certo, durar indefinidamente. É uma espécie de purgatório, onde temos que aprender a pensar corretamente. Pag. 287. Aí está um pensamento que poderia ser subscrito por autor espírita da mais pura linhagem, como André Luiz. Continua dizendo que não podemos comprar nossa liberação desse ambiente, o único recurso é deixar de pensar erradamente. A realidade da condição purgatorial é seguramente estabelecida nas baixas zonas astrais, expressão do próprio autor, que se situam aqui mesmo na atmosfera da Terra. Mais adiante, estuda Mr. Mudron o fenômeno da obsessão, informando, logo de início, que nele acredita firmemente. Lembra um caso típico que levou o famoso professor Slope a declarar que, após lutar durante 10 anos contra a ideia, ficou finalmente convencido de que a sobrevivência estava provada. Pag. 295. Discute, a seguir, as ricas possibilidades que esse campo contém à disposição da medicina do espírito, pois que muitos casos de alienação mental não passam de fenômenos de obsessão espiritual. Neste ponto, como em tantos outros, repete conceitos espíritas, aos quais eventualmente terão que se arrender os ainda orgulhosos homens de ciência. Alguns já se convenceram da evidência, como o Dr. Carlo Icland, que, no seu hospital de Los Angeles, curou um número incontável de obsidiados, utilizando métodos consagrados pelas doutrinas espiritualistas. Nas últimas páginas, desculpando-se pela pregação moral, que não é sua intenção, o autor recomenda, a bem do próprio espírito, que se procure levar uma vida honesta e limpa. É da maior importância, diz ele, que vigiemos nossos pensamentos e não pensemos nenhum mal de nossos semelhantes, porque nossos pensamentos criam um ambiente astral em torno de nós e a vingança é um traço não desconhecido entre os habitantes do mundo astral. Seria desejável que, na oportunidade deste livro tão interessante, o autor pregasse abertamente a moral que ressalta das entrelinhas de sua obra, não, porém, como simples prevenção contra possíveis vinganças de habitantes do astral, mas como condição do próprio desenvolvimento espiritual da criatura humana. Praticar o bem pelo próprio bem, sem esperança ou ambição de recompensa, evitar o mal ainda por amor ao bem, porque o mal desequilibra o psiquismo, retarda a evolução e recai sobre nós mesmos. Afinal de contas, o bem encontra sua recompensa em si mesmo, independente das consequências morais que possa acarretar. Na prática da vida, temos observado que nenhum gesto de bondade se perde neste grande e maravilhoso mundo de Deus. Por mais anônimo, tímido e insignificante que seja, um dia, lá na frente, vamos encontrar à nossa espera um prêmio desproporcionalmente generoso pela diminuta parcela de bem que praticamos num momento e esquecemos no instante seguinte. Esse é outro insight que faltou ao autor. No final, como conclusão, diz que ainda que ele nunca tivesse ouvido falar em imortalidade ou sobrevivência,
Ainda que nunca tivesse escrito um livro ou pronunciado uma conferência sobre esse tema, ainda que nunca tivesse assistido a uma sessão espírita ou visitado um médium, ele acreditaria firmemente na sobrevivência, porque experimentou pessoalmente o fenômeno do desdobramento do corpo astral. É verdade, se o espírito pode viver fora do corpo, pode também viver sem o corpo. Ao considerar o livro The Projection of the Astral Body, uma pergunta de caráter prático logo surge: como é que o autor obtém a projeção consciente? Vamos ver se conseguimos resumir, aqui, as recomendações contidas na obra. De início, previne ele que, na maioria dos casos, o estado de consciência é uma questão de chance. Várias páginas adiante, dirá, ainda, que raramente o estado de consciência perdura desde o primeiro instante até o fim. O mais certo é que a pessoa desperte subitamente, em seu corpo astral, ou perispírito, já desdobrado. Em todo caso, ele sabe, por sua própria experiência, que existem métodos práticos de obter certo grau de consciência. Informa Mr. Mudron que, a não ser nos casos em que a consciência desperta desde o primeiro momento, ela usualmente começa sob a forma de sonho. Aos poucos se vai libertando do estado onírico e passando para a realidade externa. Dessa forma, se o sonho corresponder à ação desenvolvida pelo corpo astral, o estado de consciência se torna mais fácil de obter-se. Por isso, recomenda a ele o chamado processo de controle de sonho, Dream Control. Como é isso? Segundo explica, e aqui concordam seguramente os autores espíritas quando sonhamos, não estamos no mundo da realidade física, apesar de que os dois mundos se fundem num só. Ao sonharmos, estamos no plano astral ou extrafísico. Assim sendo, entramos no astral cada vez que vamos dormir e o corpo sutil se destaca do corpo físico, conservando-se a maior ou menor distância deste. O objetivo, então, será o de fazer coincidir a ação individual, no sonho, com a ação do próprio perispírito. Quando isso ocorrer, o corpo astral se desdobra. Essa é a regra que o autor confessa ter levado anos para descobrir. Para fazer coincidir a ação do sonho com a do perispírito, é necessário ter sonhos verdadeiros e para isso é preciso conhecer o roteiro do desdobramento, moldando o sonho de acordo com essa rota. Imaginemos o paciente deitado em decúbito dorsal, os braços estendidos ao longo do corpo. Em condições normais e favoráveis, que estudaremos mais adiante, o perispírito inicialmente se elevará alguns centímetros ao longo de todo o corpo, como réplica perfeita do veículo físico. Continuando a mover-se para cima, ao chegar a cerca de 1 metro de altura, mais ou menos, ele passa a deslocar-se horizontalmente, como se sobrevoasse o corpo físico, na direção dos pés, ao mesmo tempo em que principia o colocar-se de pé. Assim, a alguns metros do local onde se acha o corpo físico em repouso, o perispírito já se encontra de pé, continuando, como é claro, preso àquele, pelo cordão perispirítico. Conserve o leitor essa trajetória em mente. O corpo sutil se eleva por igual, verticalmente, desliza horizontalmente, a certa altura, sobre o corpo físico, e se coloca de pé. A lei fundamental do desdobramento é assim enunciada por Mr. Mudron: quando o subconsciente se torna possuído pela ideia de movimentar o corpo físico que se acha impossibilitado de fazê-lo, o corpo astral se deslocará para fora do físico. Vamos ver se trocamos isso tudo em linguagem mais simples. Criou-se na mente o desejo de executar determinada ação, que implicará a movimentação do corpo. Quero, por exemplo, levantar-me para tomar um copo d'água. O corpo está, no entanto, mergulhado no sono. Então, o perispírito se desdobra com a intenção de realizar a ação, mesmo sem contar com a ajuda do corpo físico. Outros métodos existem, mas o autor recomenda este como inteiramente satisfatório. Vejamos como exemplifica seu método. Durante várias noites,
Aconselha-lhe por algumas semanas até, procure observar-se durante o processo de entrar no sono. Concentre-se em si mesmo. Não pense em outra coisa senão em você mesmo. Observe-se cuidadosamente, enquanto a consciência se vai obscurecendo lentamente. Procure lembrar-se de que você ainda está acordado, mas caminhando para o sono. Assim, terá aprendido a agarrar-se ao estado consciente até o estado hipnótico, isto é, até o ponto em que você se deixa envolver, de fato, pelo sono. Então, avance um pouco mais e imagine um sonho. Deve ser um sonho em que você execute alguma ação e esta ação deve, inicialmente, corresponder à trajetória percorrida pelo corpo astral, ao se desprender do corpo físico. Que é que você gosta de fazer? Nadar, viajar de avião, subir em balão, num elevador? Qualquer um deles serve. Esteja certo de escolher algo que você goste de fazer, porque uma coisa que lhe seja desagradável concorrerá para interiorizar e não para exteriorizar seu corpo astral. Suponha que o leitor escolha o elevador. É a fórmula que o autor emprega. Você já aprendeu a ficar consciente até o momento de dormir. Deite-se de costas, pense em si mesmo. Faça de conta que está deitado no assoalho de um elevador. Quando você sentir que começa a dormir, o elevador começa a se mover para cima, vagarosamente. Sobe, sobe, sobe. Você tem consciência de que se move para cima, e a sensação é das mais agradáveis. No último andar, o elevador para, você se levanta, caminha para fora do elevador e dá uma volta no terraço do edifício. Imagine-se observar tudo quanto vê em torno, depois volte para o elevador, deite-se novamente no assoalho. Então, o elevador começa a descer vagarosamente, até o andar térreo. É importante repetir muitas vezes o mesmo sonho, até que se torne familiarizado com ele. Procure entrar no elevador no momento exato em que você começa a perder a consciência. Enquanto você sonha com a viagem do elevador, o corpo astral começa a se mover, também para cima e para fora do corpo físico. No momento em que você sonha que está a colocar-se de pé, no terraço do edifício, seu corpo astral estará também se pondo de pé, adiante do corpo físico. Quando você estiver sonhando o que está andando pelo terraço, o corpo astral estará também se movendo em torno do corpo físico adormecido. Da mesma forma, quando você retornar ao elevador, o corpo astral se moverá até ficar diretamente acima do corpo físico, em posição horizontal. Ao descer o elevador, ele também descerá sobre o corpo material. O sonho é, assim, uma sugestão transmitida à sua vontade subconsciente, e ela agirá de acordo. Você deverá recordar-se do sonho depois de acordado. Outros tipos de sonho poderão ser imaginados e executados. A pessoa que gosta de nadar, pode imaginar um sonho segundo o qual esteja boiando e a água se eleve lentamente, conduzindo-a docemente. Quando a água atingir determinado ponto, nas margens, a pessoa se levantará. Note-se que o esquema do desdobramento deverá ser sempre o mesmo, para acompanhar a trajetória do perispírito. O grande problema é, então, o de tornar-se consciente durante o desdobramento. Vamos ver quais os conselhos de Mr. Mudon a respeito. Parte ele de princípio bastante simples. Muitas vezes, diz ele, enquanto estamos caminhando por uma estrada, ao passarmos por determinado ponto ocorre-nos certa lembrança ou pensamento. Digamos que, ao passar diante de uma árvore de aspecto peculiar, pensamos, sem saber porquê, num circo. No dia seguinte, dias ou semanas mais tarde, ao passarmos por aquele mesmo local, lembramo-nos novamente de um circo. O mesmo pode acontecer no astral. Se, durante um sonho, ao passarmos por certo ponto, nos tornarmos conscientes, de outra vez que por ali passarmos, certamente retomaremos a consciência. Suponhamos, por exemplo, que o leitor se encontre em estado de vigília, perfeitamente acordado e em plena consciência,
em local que lhe parece familiar, por já tê-lo visto em sonho. Procure recordar-se de tudo, percorra o roteiro que poderia ter seguido em sonho e faça o firme propósito de que, quando sonhar novamente, com aquele local, você acordará tornando-se consciente em seu perispírito, exatamente ali, ao lado daquela árvore ou perto daquele portão, etc. Ao dormir, procure apresentar, da forma mais vívida possível, essa sugestão à sua vontade subconsciente, e o sonho poderá ocorrer tal como você imaginou e você poderá tornar-se consciente ao passar pela árvore, em sonho. Se o sonho for o do elevador, procure, antes, tornar-se familiarizado com o terraço de seu edifício, de sua casa ou de outra qualquer, contanto que não seja muito perto do corpo físico. Caso contrário, ao menor sinal de perigo, o corpo perispiritual retomará rapidamente o corpo físico. Diga-se de passagem que é nessas rápidas quedas que a gente tem a sensação de estar caindo num abismo, até que se acorda com baque, já no corpo físico, uma vez no terraço, acordado, em seu corpo físico, fixe na memória uma característica qualquer, como uma porta, uma grade, uma janela. Sugestione-se fortemente, a fim de se tornar consciente no momento em que, durante o próximo sonho, se encontrar ao lado daquela porta ou daquela grade. Outras importantes sugestões apresentem Mr. Mudon, como, por exemplo, a de reprimir um forte desejo. Isso ele descobriu por acaso. Deitou-se uma noite muito quente, com sede, e, em lugar de levantar-se para beber água, continuou na cama, segundo confessa, por mera preguiça. Estava sonolento demais. Assim, o desejo de beber água foi suprimido, em lugar de ser satisfeito. Funcionou, então, o mecanismo do desdobramento, de acordo com a lei que há pouco citamos, incapaz de arrastar consigo o corpo físico. O perispírito desprendeu-se e o autor sonhou que estava em frente à torneira da cozinha, mas não conseguia abri-la. Tornou-se consciente nesse mesmo instante, ao verificar que suas mãos, astrais, estavam agarradas à torneira, mas não podiam fazê-la girar, naturalmente. No sonho, ele imaginava que a torneira estava tão apertada que ele não conseguia abri-la, mas, ao se tornar consciente, ele verificou que não podia abri-la porque suas mãos não mantinham contato físico, direto, com o material da torneira. Descobriu, então, a utilidade do desejo reprimido em criar o estado de consciência. Claro que esse resultado pode exigir muitas experiências até alcançar êxito. Não espere o leitor, se quiser tentar, conseguir a consciência na primeira tentativa. Em seguida a sede, vem a fome, como poderoso estimulante do processo. A sede pode ser consideravelmente aumentada, a fim de que a repressão do desejo correspondente possa criar uma autêntica tensão, suficiente para projetar o corpo astral e provocar a consciência. O autor narra algumas de suas experiências. Deixava, por exemplo, de tomar água por algum tempo antes de tentar a experiência. À hora de deitar-se, enchia um copo de água, olhava-o fixamente, levava-o aos lábios, mas não bebia. Por fim, ingeria uma pequena quantidade de sal de cozinha, 1/8 de colher de chá. Por esse processo criava uma tensão suficiente para mover o corpo astral fora do corpo físico, aos primeiros minutos do sono, pois que, ardendo de sede e incapacitado de movimentar o corpo físico, o perispírito se desdobraria rapidamente. Numa dessas experiências, ele sonhou que caminhava por uma estrada ensolarada, suando e morto de sede. Chegou mesmo a tirar a camisa, para umedecer os lábios com o suor que ela continha. A sede, porém, aumentava sempre. Viu, ainda em sonho, um moinho e correu para lá, mas não havia água. Subiu pela estrutura para ver se conseguia obter alguma água, movendo a bomba à mão. Quando lá chegou, foi apanhado pela roda e atirado ao ar, projetando-se num voo pelo espaço, na direção do rio, que ficava a uns 100 metros de sua casa. Lá chegando,
Curvou-se sobre a água, no exato ponto em que costumava pescar. Naquele ponto, tornou-se consciente, em seu corpo astral. Outras recomendações apresenta o autor. Informa que o desdobramento se verifica com maior facilidade quando é normal a temperatura ambiente, nem muito fria, nem muito quente. Qualquer coisa que possa produzir efeito estimulante sobre o corpo constitui fator negativo, bebidas alcoólicas, medicamentos, alimentos condimentados. Quanto às emoções, por estranho que pareça, as grandes preocupações e perturbações, no momento de dormir, podem até ajudar a criar a tensão necessária ao desdobramento. O cômodo em que a pessoa dorme deve ser silencioso. Os ruídos provocam interiorização do corpo astral, em lugar do desdobramento, em virtude do estado de alerta em que mantém a mente. Deve-se evitar, ainda, cobertas pesadas, abafantes. O desejo sexual é também um fator negativo. A escuridão é desejável como fator propiciador do desdobramento. Quanto à alimentação, acha o autor, baseado sempre em sua experimentação individual, que a influência de dietas especiais de certos alimentos é insignificante, a não ser, evidentemente, os excitantes, como bebidas alcoólicas e alimentos condimentados. O que de fato exerce maior influência em favor do desdobramento é o estado de tensão criado pela sede ou pela fome, por exemplo. Há no livro The Projection of the Astral Body, de Sylvain J. Moudon, notáveis coincidências doutrinárias com obras de legítima concepção e realização espírita. Muitos desses pontos de contato são encontrados especialmente na obra grandiosa de André Luiz. No livro Entre a Terra e o Céu, segunda edição, pág. 26, vamos encontrar este trecho. Todavia, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações que, no fundo, constituem o verdadeiro campo em que a nossa vida se movimenta. Os frutos falam pelas árvores que os produzem. Nossas obras, na esfera viva de nossa consciência, são a expressão gritante de nós mesmos. A forma de nosso pensamento dá afeição ao nosso destino. Confronte-se agora, com Mr. Moudon, página 315 de seu livro citado. Todos nós devemos esforçar-nos por levar uma vida limpa e honesta. É importantíssimo que vigiemos nossos pensamentos e não desejemos nenhum mal aos nossos semelhantes, uma vez que todos os nossos pensamentos criam um ambiente astral em torno de nós. Ou, ainda, apague. 289, quando Mr. Moudon diz: no purgatório dos mortos, Sikh, a mente do fantasma, espírito, regula sua condição de ser. Seus hábitos e desejos continuam dominantes. O espírito deve aprender a pensar corretamente, porque é o pensamento que governa o homem. Sobre as relações entre perispírito e corpo físico, diz André Luiz, ainda entre a terra e o céu. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual a cujos moldes se ajusta e, desse modo, a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório da carne, em que a mente se manifesta. Veja-se Mr. Moudon, pág. 48. Dizemos que estamos fisicamente vivos, mas na realidade nossa parte material é tão morta quanto um prego. É a energia, atrás do mecanismo físico, que é realmente viva. Os nervos em si mesmos não são vivos. Se eles o fossem, teríamos já sepultado muitos corpos vivos. É a energia nervosa que anima, e o corpo astral é o condensador da energia nervosa que Voeir está usando neste momento. Em outro ponto, ainda no livro Entre a Terra e o Céu, informa André Luiz, ao se referir aos centros de força contidos no perispírito, pags. 126 e 127. Como não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força,
que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem, para nosso uso, um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos, assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário que, na Terra, é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele se assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Esse centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando todavia com eles em justo regime de interdependência. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico, e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É, por isso, o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior capazes de favorecer a sublimação da alma. Quanto a Mr. Mudon, tenho a dizer o seguinte, Pags 143 e seguintes. A energia que você está usando é cósmica, presente em toda parte, e que não é criada por você, mas atraída por você condensada no seu corpo astral. E mais, Pag 51. Acredito, em decorrência de minhas observações no astral, que o grande armazém de energia condensada no ser humano está localizado na região do plexo solar. A propósito do fenômeno do desdobramento do perispírito em si, é oportuno insistir na sua grande significação e importância em nossa vida espiritual. Recordemos, mais uma vez, nosso estimado mestre André Luiz, em Missionários da Luz, Pag 86, quinta edição. Quando encarnados, na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico, contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual, diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes, nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale, inconscientemente, do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias, e certos impulsos, longamente sopitados durante a vigília, extravasam em todas as direções, por falta de educação espiritual, verdadeiramente sentida e vivida. Como se manifesta o fenômeno aos olhos dos espíritos desencarnados? Podemos ler em André Luiz, no mesmo livro citado acima. Em poucos instantes, encontrávamos-nos dentro de quarto confortável, onde dormia um homem idoso, fazendo ruído singular. Via-se-lhe, perfeitamente, o corpo perispirítico unido à forma física, embora parcialmente desligados entre si. Ao seu lado, permanecia uma entidade singular, etc. Em outra obra nos domínios da mediunidade, segunda edição, Pag 90, André Luiz nos transmite novos e preciosos esclarecimentos, nestes termos. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos daqueles, em seu conjunto, como sendo duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas,
que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal, por ocasião da morte renovativa.